Bom dia, vamos às senhas diárias para hoje. Espero que estejam todos bem, que seja um bom dia para nós. Dia 10 de junho de 2023, um sábado. E vamos logo ao título do dia, porque ele é muito bom. Vocês já ouviram este versículo do Sermão do Monte? Essa palavra de Jesus no Sermão do Monte. E assim, eu acho que é um dos versículos mais difíceis de encontrar tradução. Não é que é difícil, não é difícil, mas do grego para o português ele tem um problema. É assim, é este versículo aqui, esta pequena frase que faz parte daquelas bem-aventuranças que Jesus começa falando ali em Mateus 5. Bem-aventurados estes, bem-aventurados aqueles, bem-aventuradas. E depois vem os ais. Ai daqueles e daquelas, que é pouco citado, né? As pessoas têm um pouco de medo de citar a parte dos ais. E também, vou dizer a verdade, também não citam muito as bem-aventuranças, não. Por uma questão de terem medo, as igrejas, inclusive, pessoas dentro das igrejas, têm medo porque são essas bem-aventuranças e esses ais de Jesus no Sermão do Monte são posicionamento político-econômico. São sim. E nesta frase que Jesus disse está escrito assim. Eu vou dar, ele é o segundo versículo das senhas de hoje, tá? E está assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu fui de novo olhar o grego hoje de manhã. Pobres em espírito, que é a tradução que está aqui nesse versículo, lá está ptoché, pobres, pneumati. Pneumati é assim meio que um vocativo ao espírito. Em espírito. Pneumati. Está uma frase meio de genitivo, assim, do espírito. Não são os pobres de espírito, aqueles que são ignorantes, digamos assim, que não têm muito espírito. Não é isto. É diferente. É os pobres no espírito, ou do espírito. Em espírito nesse sentido. Por isso o título vai ser um pouco uma tradução desse versículo. Bem-aventurados os pobres do espírito. Os pobres de Jesus. Quem Jesus disse que ele era? Toda vez que fizestes ou fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, minhas pequeninas irmãs, a mim o fizestes. São estes aí, os simples, os humildes. E eu vou colocar
esses que apenas desejam ser humanos, humanas. Nada mais do que isso. Sabe, eu conheço gente que até é bem de dinheiro, tem dinheiro, mas não deseja ser mais, nada mais do que humano, igual aos outros. Tem gente que tem dinheiro que é assim. Eu não conheço nenhum assim muito milionário. Não conheço. Bilionário nem, acho que nunca cheguei perto. Mas já ouvi falar da casa de bilionários. Olha, só de ouvir falar já dá nojo, dá nojo. Eu conheço gente que tem dinheiro mesmo. E vou te contar. Já falei com gente assim. Não são bilionários, mas tem lá os seus milhõezinhos ali, algumas casas, uns negocinhos. Tem outros que nem tem tanto assim e já são uns exibidos, nariz empinado. Eles até falam com o pobre, mas mais ou menos falam assim, ó, tá bem, já entendi. E aí eles voltam para seus grupinhos. Eu vi isso dentro da própria igreja. Aí eles voltam e falam com os seus preferidos, que são daquele nível assim. Eles não assim tratam diretamente mal aos pobres, mas assim, eles são diferentes. Eles são diferentes. Nas festas eles têm suas mesas, não é? Bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que não se acham no espírito, no entender a igualdade que temos todos, todas e todes diante de Deus, que ama a todos com igualdade, e eu diria até não é tanto de igualdade, ama mais aos pobres, que se põe do lado dos pobres, que é um dos pobres. Nasceu na estrebaria, não foi, andou entre os pobres, as prostitutas, os pecadores e as pecadoras. Não entre os ricos em espírito, os ricos até diante de Deus, os fariseus. Então, há pobres do Espírito, eu diria. Os pobres de Deus, os pobres de Jesus. Inclusive materialmente. E aquilo que ele tem não é exclusivamente meu, não. Como tem gente que tem 20 milhões de dinheiro para vivo, assim, no banco. Mas acha que se pagar, se pagar uma rodada de cerveja, meu Deus, isso é muita grana para gastar. Ou uns pratos de comida numa festa. Isso é muito dinheiro para ele. Bem-aventurados os pobres no e do Espírito de Deus, esses mesmo, inclusive os pobres, os que estão sem grana para pagar um almoço numa festa de igreja. Mas esses que não querem aparecer e que não se acham, não querem se achar, apenas ser humanos e humanas e fiéis ao amor revelado
em Deus Jesus que liberta os escravos. Por isso muita gente não quer que a igreja siga as bem-aventuranças e usais aos que juntam casa a casa, campo a campo, até que não haja mais lugar para os pobres, porque eles não querem que a igreja fale da sua vocação em servir e libertar os escravos que ele possivelmente tem nas fábricas dele. Este rico, esta rica, que são ricos e são ricas por causa de um sistema que produz exploradores e exploradas. Não é verdade? Por isso que a igreja é uma máquina, sim, que tem funções políticas e a igreja tem que saber disso, tem que falar disso. A igreja tem que dizer para si mesma, nós podemos ser usados por um sistema explorador ou lutarmos por um sistema mais justo e libertador. E as bem-aventuranças têm a ver com isso. Bem-aventurados os pobres. Poderíamos pôr um ponto aí. E ai daqueles que os exploram. É a segunda parte do Sermão do Monte. As bem-aventuranças é a primeira parte, a segunda parte são os ais. Ais daqueles e daquelas que castigam esses pobres, que os oprimem, que se acham ricos. E, na verdade, fedem igual ou até mais do que os pobres. Se não tomarem um banho, fedem. Eu conheci gente maravilhosa. Eu não esqueço de uma senhora, ela já tinha uma boa idade, eu não sei, mas também não era uma velha. Mas era uma senhora, ela sempre estava ali junto com a gente nas reuniões, e quando tinha uma coisa para fazer, ela era a primeira que aparecia e se dedicava e se preparava em casa. Um pouquinho de dinheiro que ela tinha ainda fazia alguma coisa, um pano de prato, uma coisinha, para vender e dar o dinheiro de presente lá para uma creche. Essa é uma das pobres bem-aventuradas de Deus. De Jesus. O primeiro versículo para hoje vem do profeta Jeremias, capítulo 21, versículo 35. Eu satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Jeremias, um profeta do povo que se colocava do lado dessa gente pobre. E o segundo versículo do dia é essa bem-aventurança de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, ou do espírito, ou no espírito, porque deles é o reino dos céus. A oração é escrita por Gerhard Schöner. Dizem que alemão não tem nome ridículo, né? Umas pessoas dizem, o brasileiro tem uns nomes muito ridículos, tipo Geraldo Pereira. Pereira é uma árvore da pera.
Pois esse aqui é o Geraldo bonito, o mais bonito, o bonitão, o Geraldo Schöner, o mais bonito. Ist der Schöner, ele é o mais bonito, o bonitão. E ele escreve o seguinte: Jesus, amigo dos pobres, grande é a tua misericórdia com esse mundo, às vezes tão doente. Mas os dominadores desaparecem, esses opressores. Eu sou mais que vocês. E os sonhadores, iluminados por tua palavra, eles afloram. Os sonhadores são iluminados. Eles sonham com um mundo melhor. Esses afloram. Quer dizer, o mundo não é tão ruim assim. Tem gente muito boa. E quando eu estou bem no fundo, eu sei que tu estás ao meu lado. Minha alegria. Isso me lembra tanto o Jesus, Jesus, alegria do mundo, quem escreveu ainda? O Aleluia, de Bach, eu acho. Né? Tanto a Nona Sinfonia de Beethoven. Freude, schöne Goethe, Funken, Tochter aus Elysium, que é um sonho iluminado de um novo mundo, que Beethoven escreve, né? Jesus, amigo dos pobres, tua misericórdia vem para esse mundo, os dominadores desaparecem, os sonhadores do novo afloram, e quando estou bem no fundo, sei que estás ao meu lado. Jesus, minha alegria. A primeira leitura para o dia de hoje é de Efésios, carta de Paulo aos que moravam em Éfeso, capítulo 4, versículos 1 a 6. E Paulo escreve: como prisioneiro no Senhor, ele estava preso quando escreveu essa carta, eu lhes rogo que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Isso me lembra aqueles que se achavam vocacionados na Idade Média para irem morar nos conventos, com voto de pobreza, para se contrapor à elite dos bispos, cardeais, arcebispos da igreja e mesmo alguns padres que moravam em grandes cidades, que viviam, na verdade, uma vida de milionários e se achavam mais que todo mundo, com os seus barrigões satisfeitos, explorando os pobres. Vivam a vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade nesse Deus da simplicidade, em Jesus, que nasce na estrebaria e anda com os pobres, com as prostitutas, com os pecadores. A unidade neste Espírito. Os pobres do Espírito. Pois existe um só corpo e um só Espírito, no qual fomos batizados. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, todas e todes, e que é sobre todos, todas e todas, e por meio de todos, todas e todos, em
Nós. Ser humano, ser apenas humano, é uma beleza. Mas o orgulho é uma das ganâncias humanas, né? Ser mais que os outros, que as outras. Agora, o segundo texto é a continuação daquela história horrível de Abraão, Isaac e Jacó, comprando mulheres e vendendo mulheres e brigando por causa de bens materiais, escravizando mulheres. E está se encaminhando para o final, graças a Deus. O texto até dá um pulo, assim, eu vou ter que resumir o que aconteceu antes desse texto que eu vou ler hoje. Ontem nós paramos no capítulo 29, hoje pulou para o 31. Ali no meio teve capítulo 30, onde o Jacó, que comprou a Raquel e acabou levando de brinde a irmã da Raquel, a Lia, já tinha 2 mulheres, e ganhou 2 escravas ainda, de brinde também. Na verdade, as escravas serviam também como concubinas. E ainda assim, tinha uma fofocalhada de que o Jacó estava ficando com tudo que era do Labão, e o Labão começou a ficar de olho, e os amigos do Labão também. O Jacó sentiu a coisa, mas ele formou uma gangue com as mulheres. Ele mandava, na verdade. E a família virou uma quadrilha. A família do Jacó, neto do Abraão, filho do Isaac, um dos patriarcas de Israel, a família dele virou uma gangue que roubou. O Jacó meio que roubou o sogro, e as filhas participaram, e a Raquel, que era então a esposa oficial do Jacó, ajudou a roubar. Porque o que queriam mesmo era isso aqui. Esses não são dos pobres do espírito. Não. Esses são da grana, do bolso primeiro. Vamos lá, vamos ler a história. Felizmente vai terminar essa novela aqui dessa família por favor, Israel começou muito mal. Mas está na Bíblia, então vamos ler. Porque isso é exemplo também do que, que pena, poderia ter sido, é para ser um povo bênção, mas na verdade as pessoas tão Senhor, eram muito sacanas, muito materialistas, muito atrasadas, podiam ter sonhado com um jeito novo de fazer as coisas, mas não tinham isso ainda. Não tinham isso. Gênesis 31, 14 a 32. Raquel e Lia disseram a Jacó. A Raquel que foi comprada, a Lia que veio, que o Labão enfiou para o Jacó, a irmã dela, ele enfiou para o Jacó trabalhar mais tempo de graça para ele, porque com o trabalho ele comprava as mulheres, ele ganhou 12 escravas de brinde. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai. O Labão, coitado, não nos trata ele como estrangeiros. Não apenas nos vendeu, como também gastou. Não nos trata ele como estrangeiros, não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Não. Ele até fazia as festas dele, é verdade. Mas não era isso, não. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Elas não queriam que ele gastasse dinheiro, era dele. Portanto, faça quanto Deus lhe ordenou.
Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar os camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado na casa do Labão, pai delas, para ir para Canaã, para a casa de seu pai, Isaque, filho de Abraão. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou do pai os ídolos do clã. Quer dizer, eles assim adoravam Javé, mas também tinha outros deuses para ajudar. Né? Família rica e acendia uma vela para cada deus. Assim. Foi assim que Jacó enganou a Labão. O Jacó enganou o seu sogro, o arameu, e fugiu sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha, ia atravessando o Eufrates. Será que era o Eufrates? Bom, está aqui. Foi para os montes de Gileade, porque Eufrates e o Gileade são longe, muito longe. 3 dias depois, Labão foi informado, porque Labão foi tosquear eles e às vezes ficava no campo. Isso acontece aqui no Rio Grande do Sul. Acontecia, hoje em dia não acontece mais. Labão foi informado 3 dias depois, lá no campo. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou no monte Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, que tu está a fim de pegar ele. Não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado no monte Gileade. Então, Labão e os homens que se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó, Labão: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, mas ele vendeu as filhas dele, como se fossem prisioneiras de guerra. Ah, que gente que mais que inventava exagero, né? Tem gente que faz isso. Por que você me enganou? Fugindo em segredo, sem me avisar. Eu teria até feito uma festa de despedida, com alegria, com cantos, ao som de tamborins e harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para me despedir? Você foi insensato? Tenho poder para prejudicá-lo. Mas, na noite passada, o Deus do pai de vocês, me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, porque me roubou dos meus deuses, os ídolos, aqueles que a Raquel pegou. Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto a seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença de nossos parentes, veja você mesmo se estão aqui comigo em alguma tenda. Se tiver alguma coisa que lhe pertença dos deuses, e se estiver com alguém, pegue-a de volta. Ora, aí essa pessoa pagará com a vida. E Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Essa gente é assim, né? Faz tudo por dinheiro, dizia um apresentador de televisão por aí. Mas, bem-aventurados realmente são os pobres no do espírito. Esses que apenas desejam ser humanos e humanas. Nada mais do que isso. Um bom dia a vocês, um abraço.